um prazer muito grande a gente estar de retorno a esta casa, né? Quando Jesus começou a falar para Zebedeu, pai de João e Tiago, seus discípulos, Zebedeu imediatamente se ajoelhou e Jesus falou para ele assim: levanta-te, Zebedeu. Ouve-se falar de Deus de pé, né? Mas hoje a gente vai pedir licença a vocês para poder estar falando de Jesus, falando da nossa doutrina tão maravilhosa, assim, sentadinha mesmo, né? Estou com um probleminha aqui no meu pé esquerdo e seria castigá-lo muito ficar de pé, né? E hoje nós trouxemos para a nossa reflexão o tema O Convite do Cristo. Nosso trabalho foi baseado numa palestra do professor Divaldo Pereira Franco, baseado também no livro Há 2000 anos, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. E um ou outro livro de Amélia Rodrigues, psicografados todos eles por Divaldo também. E para nós estarmos compreendendo melhor esse tema, o convite do Cristo, né, nós vamos abordar uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, mas que nós vamos adotar a proposta apresentada por Amélia Rodrigues, né? Portanto, nós vamos tentar retornar àqueles tempos que Jesus esteve conosco, né? Lembrando daquele povo, como que eles eram, ou que nós éramos, né? Naquela época, quais que eram as suas dificuldades, quais as leis que eram impostas para aquele povo, a cultura daquele povo ali também, porque era um povo assim, quase pastoril, né, há 2000 anos atrás. E é claro que dentro dessas imagens mentais, né, que nós vamos passar a pensar, nós vamos também estar imaginando aquele que é o grande sol da humanidade, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, Jesus, porque sem ele nós não somos nada. Pois bem, conta-nos o evangelista que ele, Jesus, a cercou de uma determinada cidade num determinado dia, acompanhado, lógico, pelos seus discípulos, como sempre, né? Mas ele ali ficou nos arredores daquela cidade e os seus discípulos, todos eles, adentraram a cidade para adquirir alimentação, itens básicos, né, das suas necessidades diárias. Amélia Rodrigues nos fala que era o mês de dezembro, que estávamos na primavera, que o céu estava azul marinho, começando naquele entardecer a ser salpicado de estrelas, né? Um crepúsculo, que havia no ar doces melodias suaves, o vento brando também balançava as folhas daquelas árvores ali, naquela região, as flores também com um perfume gostoso e também um toque de mistério, conforme ela nos conta. O mestre, então, parecia que ia manter, naquele momento, um contato de libertação. E o encontro realmente aconteceu. Jesus fica por ali, senta-se numa pedra, debaixo de uma árvore, e era como se ele estivesse aguardando o desconhecido, né?
toda aquela natureza ali parecia que estava agradecida pelo Mestre Jesus estar ali caminhando por aquelas terras, respirando aquele ar. Parecia que toda a natureza sabia da presença do Mestre Jesus ali naquele cantinho, né, onde ele se encontrava, né? E de repente se aproxima daquele local um jovem com características da nobreza, pela roupa nobre que ele usava, rica, pelo manto vermelho também que era colocado nos ombros, né, que sinalizava nobreza naquele tempo. Os olhos brilhantes, né, contrastando com aquele entardecer, anoitecer, né? E ali Jesus olha para aquele jovem, ele também olha para Jesus, e quando ele põe os olhos em Jesus, ele se deteve na sua caminhada, né? E Divaldo fala na sua palestra que era o semblante agradável de um jovem que acabava de sair da adolescência, talvez aí 18, 20 anos, e que adentrava na vida adulta, com todos os problemas que a vida adulta traz para nós. Mas aquele jovem, ao olhar para aquele homem ali sentado embaixo daquela árvore, percebeu algo singular na presença, no magnetismo daquele homem, né? E ele logo percebeu que aquele homem era um grande iniciado, conforme a tradição essênia, né? E ele então olhou demoradamente para Jesus, como que magnetizado. Nós sabemos que quem chegava até Jesus nunca mais seria o mesmo, né? E ele então faz a pergunta: Rabi, o que é necessário para entrarmos no reino dos céus? E ali o mestre, que estava a poucos metros dele, se levanta, né, acerca-se do jovem e faz a ele uma outra pergunta: o que está escrito na lei? E aquele jovem, que era instruído, educado, né, naqueles princípios que eram comuns, né, aos nobres da sociedade, né, aquela tradição dos livros sagrados do seu povo, ele foi logo respondendo: é necessário, está escrito, né, que é necessário a gente amar a Deus sobre todas as coisas, e isso eu atendo. E ele foi falando todos os itens do decálogo de Moisés. É necessário não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, né? E a cada item que ele ia falando, ele ia dizendo que aquele item ele atendia. E de fato, Jesus sabia que aquele jovem atendia todos aqueles itens. E Jesus então, sorrindo com o seu olhar sereno, né, ele disse para o jovem assim: fazes tu muito bem, mas é preciso algo mais. É necessário que tu vai, né, vendes tudo que tens, retorna, doa para os pobres e retorna e vem ter comigo e siga-me. O jovem então estremeceu, ele não contava com aquela situação, né? E
apesar da claridade ainda, né, de estar já anoitecendo, houve uma palidez total no seu rosto, que o mestre pôde perceber. Ele então meneia sua cabeça e diz para o mestre Jesus assim: eu na verdade gostaria muito de te acompanhar, né, de te seguir. Mas acontece que amanhã, aqui nesta cidade, haverá uma corrida de quadrilhas, né, que é a antiga Fórmula 1, eu acho. Uma corrida de quadrilhas, aqueles carrinhos parecidos uma charretinha que ficava ali de pé, acho que todos já devem ter visto no filme, né? Colocavam... Isso, colocava ali um cavalo, 2, né, até 4 cavalos, né, e ia ali conduzindo os cavalos, né? E ele conta que ele é assim o preferido das corridas e de fato ele era o preferido das corridas. Ele sabia fazer as manobras nas curvas perigosas, nas situações mais embaraçosas, né, daquele campo ali. Ele era muito bom. E ele diz: amanhã vai ter aqui representantes de todos os reinos, inclusive de Roma. E eu desejo receber esse troféu para oferecer a Israel, para oferecer ao povo de Deus, né? E ele então continua falando: então eu gostaria que o Senhor me deixasse ir correr primeiro, participar da corrida, e em seguida eu virei te seguir, né, te acompanhar. Jesus olha para aquele jovem ali com mais carinho, mais piedade, né, e respondeu-lhe com muita meiguice: é necessário que renuncies ainda hoje e que venha ter comigo ainda hoje. Aquele jovem então entristeceu, né? Entristeceu, e como todos nós, ele tenta negociar com o mestre Jesus. Ele fala: mas Senhor, tipo assim, um dia vai fazer diferença, né? Às vezes a gente não faz essa negociação, né? Amanhã não posso semana que vem. Mas Jesus foi categórico com ele: hoje ou nunca mais, né? Não mais, né? E ele então permaneceu ali diante de Jesus naqueles instantes que pareceram uma eternidade, né? E ele se lembra que logo mais, naquela mesma noite, ele vai participar de um banquete de confraternização, onde vai comparecer ali, foram todos convidados, todos os demais concorrentes dele, os participantes daquela corrida de quadrilha, né? E aí ele fica indeciso, para um pouco e faz uso do seu livre-arbítrio, fazendo a sua escolha. Ele retorna e faz a sua caminhada na direção da cidade, né, para se preparar para o seu banquete. O mestre, ele permanece ali numa atitude de profunda reflexão, né, até que os discípulos retornam da cidade, né, com as compras que ali foram fazer, e percebendo a tristeza do mestre, eles perguntam: mestre, por que razão está tão triste, né? Qual é a razão da vossa tristeza, né? E Jesus então respondeu conforme está lá no Evangelho, né? É mais fácil um camelo passar pela porta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E os discípulos entenderam literalmente,
né? E aqui a gente faz um parênteses só para a gente estar lembrando o que era a porta da agulha. Era costume o pessoal sobrecarregar demais os camelos, e os camelos para transportar mercadorias, cargas, e os camelos não darem conta, né, adoecerem pelo caminho, o trajeto. Então, em Jerusalém, naquela época, foi criado uma solução para esse problema, uma porta. Se o camelo adulto, treinado para essas viagens, passasse com a mercadoria naquela porta, né, ele poderia seguir viagem que ele ia dar conta. Se não passasse, era preciso tirar um pouco de mercadoria, né, porque a porta ela tinha uma determinada largura, uma determinada altura, né, e isso seria para estar ali facilitando a vida daquelas pessoas que utilizavam os camelos para transporte de cargas, né? E foi por isso que os discípulos entenderam ao pé da letra, né, que os ricos, os poderosos, aqueles que detinham dinheiro, né, não entrariam no reino dos céus. E a gente sabe que tem muito rico, possuidor de bens materiais, que são também possuidores de humildade, possuidores de fraternidade, que amam o próximo, e que tem também aqueles que não têm dinheiro nenhum, não têm riqueza material nenhuma, mas que são ricos de orgulho, egoísmo, né? São chegados a uma rixa com o próximo, sem falar da vaidade, né? De tudo, da soberba e tal. Mas retornemos ao jovem rico. De fato, no outro dia, à tardezinha, já estava acontecendo a corrida de quadrilhas, né? Ele, de fato, se confirmava como o preferido. Ali, segundo Amélia Rodrigues, havia mais de 30 mil, né, espectadores, né, ali aplaudindo e gritando e torcendo para que ele vencesse aquela corrida. E ele ia à frente com o seu carro muito bem cuidado, os cavalos também muito bem treinados e cuidados. E quando a emoção, né, tomando conta, porque a importância daquela corrida para o seu povo, né? Quando um outro que estava num segundo momento, numa determinada curva, embora ele fosse perito nessas curvas, aí os dois carros, as rodas ali, pegam uma roda na outra e ele é jogado bem à frente, né? Vêm os carros depois com os cavalos, né, que estavam logo atrás e o machucam seriamente. E ali, enquanto foi tão rápido, enquanto aquele jovem trêmulo, naquela perturbação, sem saber direito o que havia acontecido com ele, Amélia Rodrigues nos fala que duas mãos luminosas se estendem na direção dele, né? E uma voz que ele já conhecia fala para ele: vem comigo, eu ainda estou te esperando. Era Jesus que recebia aquele jovem na pátria espiritual. Mas Divaldo fala para a gente que às vezes a gente pensa que porque Jesus recebeu aquele jovem na pátria espiritual, ele ali permaneceu numa pátria feliz, né, num mundo feliz. O Divaldo diz que não, que apesar dele já ser um homem de bem, né, cumpridor dos seus deveres, cumpria todos aqueles quesitos ali do decálogo de Moisés, ele retorna à terra, né, e que vive um período de uma ou duas reencarnações um tanto
triste por ter perdido aquela grande oportunidade que ele teve, né? Por um dia certinho, né, 24 horas, ele não renunciou. E a história do jovem rico, com esse maravilhoso desfecho que é proposto para nós pelo Espírito amigo Amélia Rodrigues, comove-nos e muito, porque, na verdade, todos nós somos apegados a essas paixões, né? Apegados aos bens, apegados aos nossos entes queridos, né? E apegados à nossa casa espírita também, né? Então, diversos apegos até a objetos. Não, esse objeto aqui foi da minha avó, esse aqui eu comprei com tanta dificuldade, né? E a gente tem essa coisa de ficar apegado, né? E seria natural, Divaldo fala, que aquele jovem já tinha o desapego dos bens materiais, as fazendas, os camelos, os escravos, que eram bens também naquela época, porque se comprava e vendia, né? Infelizmente, né? Era considerado bens. A esses ele já estava apto a renunciar. Mas o que o jovem rico estava apegado era aos encantos da mocidade, aos encantos de ter uma saúde, de estar no mundo, de curtir, de sentir esses prazeres, de participar das corridas, de treinar com seus cavalos de corrida. Era a esse apego, essa paixão é que o prendeu. Ele já estava livre do apego aos bens materiais, né? No livro Há 2000 anos, a gente vai ver um outro convite que Jesus faz, mais ou menos naquela época, na época em que esteve conosco, né? E é Emmanuel que vem nos contando essa história, que é a história dele, a história de quando ele foi Públio Lentulus, aquele político orgulhoso, austero, né? Senador de Roma, né? A Roma de tantos desmandos, de tanto, com certeza, isso. Então, aquele senador ali que detinha o poder nas mãos, né? Que fazia e acontecia, detentor de riqueza, de tradição, de inteligência, né? E de uma carreira belíssima que era herdada, né? O avô, o pai, ia passando o cargo político, né? E ele usava a toga da justiça, falha, né? Que nós bem conhecemos. Mas quando da doença da sua filhinha Flávia, sua esposa, que já é cristã, né? Ela pede a ele para ir em busca de Jesus. Naquele instante, Emmanuel nos conta que ele pensou em dizer não, né? Mas eles estavam vivendo um período com a doença da menina, assim, tão desditoso, que ele não negou aquele pedido para ela, né? E ele, então, resolveu procurar por Jesus, né? Mas ele não iria durante o dia, assim como Nicodemos. Só que Nicodemos foi à noite, mas foi direto, né? Ele não iria durante o dia, não iria diretamente também. Ele iria no entardecer, assim como se fosse sair, dar uma caminhada, um passeio, como se fosse uma pessoa comum, um turista que estivesse ali visitando a fonte, né, que era comum os turistas visitarem, e ele iria por ali, perto do lago Genezaré, né,
onde Jesus costumava fazer as suas pregações. Se encontrasse com Jesus, ele não iria descer o seu nível social, ele iria convidá-lo para ir à sua casa, para poder Jesus estar reanimando a sua filhinha, né? Portanto, ele deixa que as horas do dia movimentadas se escoam, sai do seu gabinete e vai dessa forma em busca de Jesus, de uma forma bem, como se não tivesse indo procurar ninguém. E Emmanuel nos conta que as horas vão passando, né? E ele ali naquela caminhada, naquele entardecer também belíssimo que Emmanuel narra de forma poética também, né? Aquela natureza ali perto daquele lago onde Jesus costumava ficar, impregnado com os fluidos do Mestre Jesus, né? E ele começa as suas indagações íntimas, né? Será por onde anda o profeta nesse momento, né? Será que o povo não está delirando quando fala dessas curas, né? Que ele curou leprosos, cegos, paralíticos, né? E ele ali fica naquelas cogitações íntimas, naquele cismar, né, em seu cérebro, em seu coração. E ele vai, então, sentindo uma leve moleza no seu corpo físico, no seu espírito também, né? Ele, então, procura alguma coisa para ele sentar, encontra um banco de pedra, se senta ali, né, e fica a sondar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ele nunca tinha experimentado uma sensação idêntica, como se tivesse num sonho e ao mesmo tempo acordado, né? Reveu ali, recorda toda a sua vida, né? Sentindo assim um profundo êxtase diante daquela natureza, aquele cenário ali que era comum Jesus aparecer ali, né? E Emmanuel, ele vem nos contando com uma beleza tão maravilhosa que nós vamos ler umas partezinhas aqui, né, desse capítulo, onde Emmanuel narra minuciosamente, né, esse encontro. Ele conta assim, que diante de seus olhos ansiosos, esta cara personalidade inconfundível e única. Enquanto ele ali sentado, ele ouve passos leves, como que alguém está indo na sua direção, né? E diante de si ali ele vê aquela personalidade inconfundível e única. Tratava-se, ele conta, de um homem ainda moço, que deixara transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiando da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus, ele não teve dificuldade em identificar quem era que estava ali diante dele, né? Ele não teve dificuldade nenhuma em identificar aquela criatura impressionante. Palavras de Emmanuel. E ele sente uma emoção tão grande que aqui Emmanuel conta que nem a sua apresentação ao César, a Tibério, no dia da posse sua como senador da República, ele sentiu aquelas emoções, né? E ele então deseja falar, mas seu peito opresso, né? Ele não dá conta de falar, lágrimas rolam dos seus olhos,
né? E Jesus, então, naquele instante, caminha para ele e coloca a sua mão em sua testa, né? Emmanuel fala aqui, coloca a destra, né, em sua testa. E uns momentos antes ele estava pensando, mas se eu encontrar com Jesus, provavelmente ele fala um dialeto, nós não vamos nos entender. E naquele instante, Jesus fala com ele e ele percebe que está falando de pensamento a pensamento, espírito para espírito. Quando Jesus pergunta para ele, de forma bem direta, senador, por que me procuras? É óbvio que Jesus sabia por que ele estava lhe procurando, né? Mas Jesus sempre perguntava, né? Mesmo que fosse um cego, Jesus perguntava, o que queres que eu te faça, o que desejas, né? Então, ele não pôde exprimir nada, apenas as lágrimas. Ele continuou mudo, sem falar, mas aí ele lembrou amargamente da situação da sua filhinha. E o profeta, mais uma vez, Jesus mais uma vez o entende, sem que ele pronuncie nenhuma palavra. E diz a ele assim, sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Né? Jesus conhecia bem o íntimo da gente. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher que vai salvar a tua filhinha. E nesse instante, Públio Lentulus pensa mais uma vez, gente, eu estou sonhando, isso não é real. E ele responde, não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre. Está, porém, no teu querer, neste momento, aproveitar agora ou daqui a alguns séculos para retornar ao regaço do meu Pai. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Mas Públio Lentulus, naquele momento, ele pensou... Desculpa, gente. Ele pensou em Roma, pensou nos momentos gloriosos, terrenos, né? E Jesus fala para ele assim, ó, todos esses poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem perecíveis, porque, na verdade, só existe uma lei, que é a lei de amor, criada por meu Pai desde o princípio. Agora volte para o seu lar, consciente das responsabilidades do teu destino. O senador quis falar de novo, né, quis levantar e sair dali, mas estava como que preso por um magnetismo. E ele viu ali diante de si, né, a figura do Mestre Jesus se desvanecer, enquanto rogava ao Pai pela saúde da sua filhinha leprosa, né? E Emmanuel fala que deveriam ser 21 horas mais ou menos, quando Públio Lentulus retorna ao seu lar, e ali chegando, ele encontra risos, palavras infantis. A sua filhinha, quando ele sai, está praticamente em coma, né? Devido aos sofrimentos. Agora a febre tinha baixado, agora ela estava acordada, brincando, né? Já iniciando uma recuperação franca, né? E sua esposa feliz, e os escravos
também. Públio Lentulus guarda aquele momento na memória, nos mínimos detalhes, né? Quem tiver o livro em casa, é bom reler essa página, né? Porque é de uma beleza assim impressionante. E aquele momento marcante, dramático, impactante, vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, né? Mais à frente, ele retorna como escravo Nestório, onde ali, como homem cativo, ele deixa para trás muitas nódoas do seu perispírito, né, de quando ele detinha o poder nas mãos, né? E depois daquela existência, vem uma existência como Basilo. É ele mesmo que nos conta no livro Ave Cristo. Até que 15 séculos depois do descobrimento do Brasil, ele renasce em Portugal como Padre Manuel da Nóbrega, né, com a missão de vir para o Brasil junto com Anchieta, esse grande missionário, né, para a evangelização dos índios. E ali ele cumpre uma missão grandiosa, né? Ele então dá a sua vida pelos índios, cuidando deles como se fosse de fato um pai amoroso, né? É a sua última reencarnação, resgatando alguma coisa, né? Mas a gente vê lá no livro Renúncia que ele aproveita a oportunidade quando o anjo Alcione desce à terra tentando resgatar um ente querido, né? Ele reencarna como Padre Damiano na Espanha, né? E ali a gente vai ver ele já fazendo um pequeno treinamento do Evangelho de Jesus, daquela grande missão que ele vinha mais tarde cumprir junto a Chico Xavier, trazendo para nós o Evangelho de Jesus todo detalhado. E a gente vê ali naquele romance que às noites ele ia ali para a chácara onde aquele anjo Alcione vivia com a sua família, e ali ele nas vestes de um padre, ela nas vestes de uma mocinha, estudam o Evangelho, versículo a versículo. Assim como ele veio ditar nos livros Fonte Viva, Pão Nosso, né? Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, que coloca um versículo e faz ali um estudo profundo, mas com leveza, de modo que todos podem compreender aquela lição, abordando os aspectos filosóficos, psicológicos, sociológicos também, e religioso também, né? E um dia ele diz a Chico que os domingos ele reserva para se desintoxicar dos fluidos pesados do planeta Terra e visitar Lívia, que não precisou mais estar reencarnando aqui na Terra, né? Está num plano bem superior ao dele. Ele adquiriu o direito de visitá-la e não de permanecer naquele plano. E muitos de nós, gente, já ouvimos falar do Mestre Jesus, alguns de nós já teve contato com ele, alguns de nós em outras existências já fomos até ligados a determinadas denominações religiosas do cristianismo, né? Talvez até exercendo posto de mando, de poder, né, dentro da religião. E a reflexão de hoje é esta: Jesus está sempre nos convidando. E Divaldo termina a palestra dele nos perguntando: o que nós temos feito a partir do momento que nós abraçamos
o espiritismo, que é o cristianismo redivivo. O que é ser espírita, na verdade? E ele nos fala que ser espírita é ter encontrado um mapa do tesouro. E o que nós estamos fazendo? Estamos procurando esse tesouro? Estamos indo atrás desse tesouro? Né? Porque, na verdade, o Cristo está nos convidando sempre e sempre, com o amor dele, que é incomparável, incondicional, que nunca se afasta de nós, nós é que às vezes nos afastamos, né? Então fica aí a pergunta, o questionamento, para cada um responder a si próprio. Estamos sendo realmente espírita? Assim que quando alguém nos pergunta, a gente até incha assim o peito para falar, né? Quando alguém nos pergunta qual a nossa religião, sou espírita, a gente fala assim com prazer, pelo menos eu faço isso. Mas será que estou realmente sendo espírita? Fica esse questionamento para cada um de nós, né? Cogitar, cismar aí em cima disso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.